Olá, pessoal. Eu me chamo Paula, curso Odontologia na Universidade Estadual de Maringá, e hoje eu venho apresentar para vocês a minha pesquisa, intitulada como Linfoma Plasmablástico Oral em Pacientes HIV positivos e o real impacto da infecção por EBV no prognóstico, uma revisão sistemática. Bom, falando um pouquinho sobre o linfoma plasmablástico propriamente dito, ele é considerado um subtipo distinto de linfoma difuso de células B, que acomete pouca, e além de possuir diferenciação plasmocítica, ele também é bem agressivo. Essa lesão está fortemente associada à infecção pelo HIV, então ela pode surgir também através de outras imunodeficiências, como por exemplo através do vírus Epstein-Barr. Segundo a literatura, o EBV está presente em 74% dos pacientes HIV positivos com linfoma, e há apenas 600 casos descritos atualmente. Então, por isso, o impacto do EBV no prognóstico do LP ainda é muito incerto. Sendo assim, realizamos esse estudo com o objetivo de avaliar o impacto do EBV no prognóstico do LP, comparando os casos de infecção só por HIV, só por EBV, por ambos ou por nenhum deles. Agora, falando um pouquinho sobre a metodologia, nessa revisão sistemática foi usado o PRISMA, pelo qual obtivemos o fluxograma, e essa revisão também foi registrada no PROSPER. Além disso, o risco diverso foi avaliado através da JOANA-Briggs e diversos outros softwares foram utilizados nessa seleção e classificação dos artigos. Bom, aqui está o fluxograma PRISMA, o qual eu comentei, e ele mostra resumidamente o processo de identificação e escolha dos artigos, que seguiu uma metodologia bem criteriosa. Inicialmente, 891 estudos foram encontrados em diversas bases de dados. Destes, 223 artigos foram removidos por serem duplicados e 668 foram considerados não pertinentes após a leitura. Todos os 140 artigos restantes foram lidos na íntegra. Destes, 74 foram excluídos após aplicados os critérios de elegibilidade e, por fim, 66 artigos foram incluídos na análise qualitativa. E todo esse processo foi revisado por cada um dos autores minuciosamente. Segundo a análise dos artigos encontrados na literatura a respeito, o LP apresentou uma prevalência maior por homens, com uma média de 44 anos. A localização mais frequente foi a gengiva. A manifestação clínica mais comum foi de uma massa, com sintomatologia dolorosa e associada à linfadenopatia cervical, e os pacientes foram, em sua maioria, HIV positivos. Depois de toda essa análise, esse estudo incluiu 117 pacientes, sendo 14 somente EBV positivos, 15 somente HIV positivos, 78 positivos para ambos e 9 negativos para ambos. Dadas essas informações, a associação entre a positividade viral e as seguintes variáveis não foram significativas para o sexo, tempo de evolução, características clínicas, sintomatologia, estágio do linfoma, contagem CD4, carga viral HIV e prognóstico do LP. Mas, em contrapartida, ainda houve uma forte associação positiva com a idade, sendo os pacientes positivos para ambos os vírus, em geral, os adultos. A localização da lesão não mostrou relação com a positividade viral, já que todos os casos ocorreram em gengiva, e da mesma forma não houve diferença entre os grupos quando se avaliou o tratamento. Ainda segundo nossos resultados de discussão, a maioria dos pacientes com LP foram do sexo masculino, com uma média de 40 anos e com sorologia positiva para HIV e EPV, e além disso, a apresentação clínica do LP também foi de uma massa gengival dolorosa, associada à linfadenopatia cervical, e todos esses dados corroboraram com os outros estudos. Então, assim, comparando os pacientes imunocompetentes com os imunodeficientes, não foram encontradas diferenças significativas quanto ao aspecto clínico, imaginológico e microscópico dos LPs. E, aparentemente, quando o EBV está presente, também não há piora no prognóstico. Porém, em pacientes HIV e EBV positivos, o risco de desenvolvimento do linfoma parece ser maior, ou seja, a concomitância de infecções virais, especialmente essa combinação de EBV e HIV, agiria mais como um fator potencial de risco para o surgimento do linfoma do que como um fator impactante na piora do prognóstico do LP propriamente dito. Sendo assim, diferenças estatísticas significantes não foram encontradas quando comparados os casos de EBV positivos e negativos em relação ao prognóstico do LP, mas ainda assim se faz extremamente necessária a ampliação da amostra para obter resultados definitivos em relação ao prognóstico. Por quê? Caso o prognóstico seja pior, algumas medidas preventivas poderiam ser tomadas, como o combate do EBV mediante a constatação da soropositividade, por exemplo. Então, aqui estão as diferenças desse trabalho. E assim eu finalizo a minha fala e agradeço a todos pela atenção.